Oi, pessoal! Voltando ao nosso estudo sobre CNRD, voltando a um estudo teórico nesse primeiro momento, a gente entender o que é a CNRD, antes de ingressar em todo um estudo de parte prática, que eu acho que vai ser muito interessante. A gente vai falar sobre um tópico que muitas vezes me perguntam, que muita gente tem curiosidade de saber como acontece, né? Que é a CNRD e a relação dela com o sistema de arbitragem, com a lei de arbitragem, com a ideia e instituição de uma arbitragem. Então, vamos falar um pouquinho sobre CNRD e arbitragem a partir de agora. Para isso, eu gosto sempre de começar com a seguinte pergunta, né? Muitas vezes a gente atropela as coisas, muitas vezes a gente atropela, não, a CNRD é ou não é arbitragem, blá. Calma. A pergunta que a gente precisa responder primeiro é, e aí dessa pergunta vão surgir uma série de dúvidas que a gente vai começar a responder até poder chegar numa conclusão final. Mas a primeira pergunta é, o que é a CNRD? Não sei se vocês vão lembrar quando a gente se encontrou em momento anterior, em módulo anterior, e eu falei, às vezes eu vou fazer umas perguntas para vocês, pausem, pensem, reflitam, imaginem qual seria a resposta de vocês se a gente estivesse numa aula presencial, e aí depois vocês dão play e ouvem a resposta, comparam o que vocês pensaram. Tá? É uma dinâmica importante para a gente manter vocês sempre pensando, raciocinando e refletindo sobre tudo que a gente está falando. Gente, não é porque a aula é gravada que você simplesmente vai ficar só me ouvindo falar. Interaja comigo, ainda que de uma forma na sua cabeça, né? Ainda que de uma forma virtual, vamos dizer assim. E se você quiser ir lá nas redes sociais, você vai lá e comenta as suas respostas comigo. Ok? Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: o que é a CNRD? Galera, a resposta ela é ao mesmo tempo simples e complexa. Por quê? Por que ela é simples? Eu gosto de falar o seguinte, a CNRD ela é, em síntese, o seu nome. O nome da CNRD é autoexplicativo. A CNRD diz pra gente o que ela é. A CNRD ela é uma câmara, portanto ela é um órgão colegiado, enfim, mas ela é um órgão, é uma câmara nacional, portanto ela tem abrangência em todo o ambiente, em todo o futebol brasileiro, ela atua em todo o território brasileiro, de resolução de disputas. O que são resoluções de disputas? Tá? Basicamente, é um órgão de abrangência nacional que recebe disputas, recebe litígios e, de alguma forma, tenta resolvê-los. Por que eu digo de alguma forma? Porque existem muitas formas de você resolver uma disputa. A gente pode resolver uma disputa criando um ambiente que propicie um acordo, que propicie uma composição pelas partes. Atenção, a CNRD hoje ela não tem conciliação, ela não tem mediação no seu processo. Ela pode fazer conciliação entre as partes, ela pode chamar as partes, tentar ali que elas se conciliem. E embora ela não faça mediação, a mediação tem uma estrutura própria, prevista em lei, tal. Ela usa técnicas, ela usa formas de criar um ambiente que as partes possam conversar e possam avançar numa composição. Tá? Isso é uma das formas. A outra forma é dando uma sentença. As duas partes sabem que existe um contrato, mas elas entendem aquele contrato de forma diferente. Olha, eu entendo que essa cláusula diz isso, a outra parte entende que diz outra coisa. Legitimamente, tá, gente? Sem chicana, sem nada. Então, a CNRD vai resolver essa disputa entregando uma decisão. Olha, a cláusula deve ser lida, deve ser interpretada dessa forma. Por fim, a CNRD pode resolver uma disputa aplicando uma sanção.
eu entreguei uma sentença, eu reconheci como tem que ser lida uma cláusula, eu disse quanto tem que ser pago. Mesmo assim, uma das partes não cumpre a decisão, mesmo assim, uma das partes não cumpre a obrigação dela. O que a CNRD vai fazer nesse caso? Vai aplicar uma sanção. Olha, você está proibido de registrar jogadores por tanto tempo. Até que você cumpra essa decisão. Tá? Então, existem muitas formas de resolver uma disputa. A CNRD usa todas elas se for necessário. Mas é importante que se entenda. A CNRD não está ali simplesmente para ficar emitindo decisão atrás de decisão. Não é isso. A CNRD não está ali para ficar aplicando sanção atrás de sanção. Não é isso. A CNRD está ali para criar um ambiente onde as partes possam resolver suas disputas e, se não conseguirem, aí a CNRD dá uma decisão e, se essa decisão não for cumprida, aí a CNRD aplica uma sanção. Tá? Dito isso, vem a segunda pergunta, né? Que é muitas vezes uma pergunta errada e que a gente precisa entender aqui, gente, por que é uma pergunta errada? Errar a pergunta não é um problema. Eu já errei perguntas na minha vida, vocês já erraram perguntas nas suas vidas. Mas a gente precisa entender como a gente faz a pergunta correta. Né? Beleza. O que a gente quer saber não é se a CNRD é um tribunal arbitral. O que a gente quer saber é se a sentença da CNRD é uma sentença arbitral. Rafael, como assim? Qual é a diferença? Aí a gente puxa o que a gente vai discutir agora. O que é um tribunal arbitral, meus amigos? Se a pergunta é se a CNRD é um tribunal arbitral, eu vou fazer vocês refletirem o que é um tribunal arbitral. Essa é a hora que você pausa, pensa, tenta entender o que eu estou falando com vocês para a gente seguir para o próximo slide. Vamos lá? Gente, o que é arbitragem? Tá. Aí eu trouxe aqui um trecho do Carmona, onde o Carmona vai dar uma definição de arbitragem. Tá? Lembrando, nessa aula, e na aula quando a gente for ver a jurisprudência CNRD, eu vou trazer trechos, eu vou trazer decisões, eu vou trazer um monte de coisa, eu vou trazer texto. Não é para vocês lerem enquanto eu estiver falando, ok? Deixa eu falar, me ouve, depois você pausa e lê o que está escrito. Porque senão você não vai conseguir entender o que está escrito, não vai conseguir entender o que eu estou explicando. Você pode ler primeiro ou pode me ouvir primeiro, mas faça em momentos diferentes. Fechado? E o Carmona vai falar, a arbitragem é um meio alternativo de solução de controvérsias. Hoje a gente nem fala mais em meio alternativo, né? Hoje a gente fala até no meio adequado, uma nomenclatura que foi mudando ao longo do tempo. Mas enfim, é um meio adequado de resolução de controvérsias, onde algumas pessoas, uma ou mais pessoas, recebem através de uma convenção privada o dever de resolver aquela controvérsia. Basicamente, as pessoas, empresas, combinam. Se a gente tiver, ou se a gente tem uma discussão relativa a esse contrato, quem vai resolvê-lo é a pessoa X. Tá? Portanto, é um mecanismo privado de solução de litígios. Arbitragem, gente, síntese é isso. Não tem muito o que explorar para além disso. Tá? A arbitragem ela é um meio de solução de litígios privado, adequado, baseado em uma convenção privada. Ok? E aí, vamos então entender quem são essas pessoas que vão decidir. Quem são essas pessoas que vão julgar o caso, que vão apreciar a controvérsia, que vão apreciar a disputa? Os árbitros. Árbitros e tribunais arbitrais. Quem são essas pessoas? Né? E a primeira diferença que eu preciso que vocês entendam, talvez uma diferença super relevante para a gente poder conseguir, é o que é um tribunal arbitral e como ele é diferente
de um órgão arbitral, de uma instituição de arbitral. Árbitro, gente, é uma pessoa física que vai resolver a sua disputa, né? Então, com base no que a gente falou antes, pessoas vão instituir uma convenção privada, dando a outras pessoas o dever de resolver as controvérsias daquela disputa, daquele contrato. Tá? Agora, o árbitro ele tem que ser uma pessoa capaz, ele tem que ser uma pessoa física. Árbitro não pode ser pessoa jurídica. E nesse ponto, a gente entra na resposta do que é um tribunal arbitral. Meus amigos, tribunal arbitral não é tijolo. Tribunal arbitral não é CNPJ. Tribunal arbitral não é corredor, cadeira, computador. Tribunal arbitral é um conjunto de árbitros que vai analisar aquele caso. Quando estou falando de tribunal arbitral, eu não estou falando da Brasil-Canadá, da FGV, da CCI, do CBMA, da CNRD. Nenhum desses órgãos é um tribunal arbitral. Nenhum. Tribunal arbitral, por exemplo, vamos supor que você está numa disputa multibilionária. Tá? Vamos supor que a Boeing está discutindo com a American Airlines. E eles entendem por levar a sua disputa para hoje uma das maiores, um dos maiores órgãos de arbitragem do mundo, que é a CCI, Câmara de Comércio Internacional. Levaram. A CCI ela não é um tribunal arbitral. Eles não vão levar a CCI um tribunal arbitral. Agora, eles vão compor dentro da CCI, eles vão convocar, enfim, eles vão compor um painel julgador. Esse painel julgador é o tribunal arbitral. Aquelas pessoas ali. Rafael, tá, por que você está há vários minutos falando disso? Qual é a relevância disso? Galera, a relevância disso é para a gente responder a nossa pergunta sobre CNRD. A CNRD é um tribunal arbitral? Não, não é. Ah, tá vendo? O coordenador geral do CNRD está falando que a CNRD não é um tribunal arbitral. Pô, mas é óbvio que não é. É evidente que não é. Aí a gente volta ao que eu falei para vocês. Cuidado com as perguntas que vocês fazem. Que a pergunta nem sempre ela vai estar correta. A CNRD não tem como ser um tribunal arbitral. Como a CCI não é um tribunal arbitral. Como a Brasil-Canadá não é um tribunal arbitral. Como o CBMA não é um tribunal arbitral. Gente, o TAS, Tribunal Arbitral do Esporte, não é um tribunal arbitral. Ele pode usar o nome tribunal arbitral? Pode. E aí o Carmona vai dizer isso. Não há nenhum impeditivo, a lei não veda, que a instituição se nomeie como tribunal arbitral. Isso não é impedido. Agora, tecnicamente, quando a lei fala de tribunal arbitral, ela está falando do conjunto de pessoas. Por consequência, a CNRD nunca pode ser um tribunal arbitral, mas as pessoas que vão julgar um caso no âmbito da CNRD, os membros da CNRD, podem estar formando, podem integrar, podem formar um tribunal arbitral. Rafael, então alguns casos da CNRD vão ser julgados por tribunais arbitrais e outros não? Sim. Esse é o ponto. Essa é a nossa resposta, essa é a nossa pergunta. A pergunta, meus amigos, não é se a CNRD é um tribunal arbitral. A pergunta é se a sentença da CNRD é uma sentença arbitral. Ou melhor, quando a sentença da CNRD vai ser uma sentença arbitral? Quando ela tiver sido proferida por um tribunal arbitral.
quando os membros que forem julgar aquela demanda forem julgar a demanda amparados pela lei de arbitragem. Quando se estiver diante, a gente vai ver tudo isso ao longo de vários blocos. Tá? Quando se estiver diante do cumprimento das exigências da lei de arbitragem. Cumprir a lei de arbitragem, aquele tribunal formado, aquele conjunto de pessoas é um tribunal arbitral, emite uma sentença arbitral. Não cumprir, eu vou ter ali um andamento associativo, pura e simplesmente. Eu vou ter ali uma sentença associativa. Tá bom? Então, qualquer um pode ser árbitro, desde que tenha capacidade civil. Esse conjunto de árbitros forma um tribunal arbitral. Esse tribunal arbitral julga o caso e não se confunde com as instituições arbitrais, as instituições de arbitragem. Tá? E aí, galera, eu trouxe aqui para vocês, para a gente entender alguns padrões que são seguidos quando a gente fala de instituições arbitrais. Vejam que a gente tem vários tipos de instituições arbitrais. A gente tem instituições arbitrais para todos os gostos, com muitos objetivos diferentes. O objetivo de um tribunal arbitral é julgar uma demanda. O objetivo de uma instituição arbitral, de um órgão arbitral, institucionalmente falando, podem ser muitos objetivos. Tá? Então, o Carmona traz para a gente, existe um tipo de órgão arbitral que é essencialmente arbitral, que organiza e leva adiante o processo arbitral. E aqui eu deixei para complementar a questão. Né? Rafael, se a CCI, se o Tribunal, se o TAS, se a Brasil-Canadá não são tribunais arbitrais, se eles não julgam, etc., o que eles fazem? É isso aqui. Esses órgãos, é isso aqui, né? Opa. Esses órgãos, eles basicamente organizam a arbitragem, administram a arbitragem. Então, é basicamente a questão da secretaria. Eu tenho uma pessoa escolhida para analisar o meu caso. Mas eu preciso ter toda uma estrutura por trás dessa pessoa que vai conseguir organizar e administrar o meu caso. Que vai, por exemplo, elaborar o regulamento, se não houver um acordo das partes em regulamento distinto, que vai organizar o regulamento a ser utilizado. Olha, como é que é a produção de prova, como é que é a audiência, como é que é o trâmite. Se não for acordado de forma diversa entre as partes, você tem um regulamento lá desse órgão arbitral. É onde vai ter, por exemplo, precisou ter uma audiência, a estrutura física. Né? Pode ser realizado em outro lugar? Pode. Você pode organizar uma audiência, por exemplo, no escritório do árbitro, num hotel. Tudo isso pode acontecer, tá, gente? Mas esses órgãos arbitrais, eles muitas vezes têm salas específicas para arbitragem, para receber as pessoas. O sistema, né, o próprio sistema eletrônico é gerenciado por essa entidade. Então, quando a gente está falando desses órgãos, a gente está falando de quem vai administrar o andamento desse processo, quem vai cuidar do andamento desse processo. Quem vai, por exemplo, veja, a escolha do árbitro é das partes, mas há ali um dever desse órgão de verificar se aqueles árbitros, aquelas pessoas que estão julgando, têm algum impedimento, têm alguma questão, né? Até para o órgão zelar pela arbitragem que ele está administrando. Então, tudo isso fica a cargo desse órgão. E, essencialmente, arbitral a gente pode citar como exemplo aí a CCI. A gente também tem instituições de competência mista, que elas organizam e regulamentam uma atividade. E, eventualmente, organizam uma arbitragem. Essa instituição, ela vai, por exemplo, dar um norte para o setor. Né? Ela vai, olha, para um setor, para uma atividade, para atuar aqui, você precisa fazer isso, 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 isso. Você precisa cumprir essa regra.
Cumpriu, não cumpriu, tem uma discussão contratual. Além de organizar, além de regulamentar, a gente vai cuidar desse processo através de arbitragem. Tá bom? A gente tem alguns exemplos aí. Talvez a gente possa pensar o que acontece na CVM. Tá? CVM ela é responsável por cuidar da questão dos valores imobiliários no Brasil e ela tem ali órgãos que atendem a demandas. A gente tem os órgãos essencialmente corporativos, né? Cuidam dos interesses de um setor e resolvem questões através de arbitragem. Ela é muito parecida com a competência mista. Competência geral, multissetorial. Conhece toda a classe de arbitragens comerciais. Vamos lá. O que é essa competência geral multissetorial? São instituições que recebem arbitragens de qualquer tipo. Eu quero submeter uma arbitragem comercial da área do petróleo. Eu quero submeter uma arbitragem comercial da área de infraestrutura. Eu quero submeter... Gente, não sei. Uma arbitragem esportiva. Então, assim, todos os setores podem recorrer a esse órgão. Esse órgão pode receber e administrar toda essa arbitragem, todos esses processos de diferentes setores. A gente tem as instituições de caráter científico, que aí a gente tem algumas instituições, a CBA, que é basicamente estudar arbitragem. Essas instituições, elas vão estudar a arbitragem, elas vão cuidar da parte científica, da parte de pesquisa. Então, elas vão entender, olha, o que é uma arbitragem? Né? Como é que a gente pode melhorar a arbitragem? O que ela vai fazer? Ela vai fomentar um estudo, ela vai organizar um evento, ela vai gerenciar uma revista, ela vai criar não regulamentos, e aí eu até ia falar regulamentos, mas a gente tem que tomar cuidado com as palavras, não necessariamente regulamentos, mas ela vai criar uma ideia a ser seguida, uma ideia de normas a ser seguidas, não vinculantes, obviamente, mas que possam dar um norte para esse setor. Tá? Então, essas instituições de caráter científico, elas não vão organizar arbitragens, elas não vão regular um setor, mas elas vão estudar esse negócio chamado arbitragem. E vão, a partir disso, tornar a arbitragem mais consolidada, tornar a arbitragem mais firme. Tá? E, por fim, a gente tem aquelas de caráter internacional, de vocação multissetorial, universalistas, que são basicamente os grandes órgãos de arbitragem no mundo. Tá? A gente tem alguns órgãos no mundo que eles recebem demandas do mundo inteiro. A CCI, se eu não me engano, é sediada em Paris. Enfim, mas é na Europa. Eu posso levar a CCI à disputa de uma empresa japonesa com uma empresa coreana? Sim. Sim, você pode. E acontece. Né? Entende-se que, olha, aquela Câmara faz uma organização de arbitragem adequada, célere dentro do possível, com custos razoáveis, até porque um dos objetivos desses órgãos que vão instituir arbitragem também é regular os honorários dos árbitros. Tá? Muitas vezes eles têm ali honorários de árbitros a serem pagos, previstos, enfim, e tem as taxas próprias. Então, a taxa própria vai para a instituição arbitral, que está administrando a arbitragem, ela recebe para administrar aquela arbitragem, e ela tem a parte, os honorários dos árbitros, que ela pode até receber e liberar para o árbitro, ela pode até ser um intermediário desse pagamento, mas os honorários eles acabam indo, no final das contas, para o árbitro. Tá? E aí, tem algumas instituições que, independente de onde você esteja, elas alcançaram no mundo inteiro uma repercussão, um bom nome, vamos dizer assim, que permitem que elas resolvam todas essas disputas, independentes de fronteiras, independentes de legislação. Ok? Pessoal, vamos pausar aqui, vamos parar esse bloco aqui, e aí a gente vai retomar no próximo bloco
falando de conversão de arbitragem. No próximo bloco a gente vai voltar fazendo um estudo bem interessante, bem complexo, sobre como é que eu trago essa questão para a arbitragem. Tá bom? Até o próximo bloco.